Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos mais uma vez aqui, para trazer uma mensagem de reflexão e de meditação para cada um de vocês. Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes, Tenho uma alegria de estar aqui no canal todos os dias, trazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus, falando aos nossos corações. E hoje nós vamos ler lá no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Então dá um tempinho aí, só para dar tempo você abrir a sua Bíblia, Para você que já conseguiu encontrar, vamos ler lá? Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que Jesus sempre estava. Algumas pessoas dizem que Jesus tinha até uma morada ali naquele local. E o povo soube que ele estava em casa, Porque, segundo a tradição, Jesus tinha uma espécie de casa ali naquele local, porque é um local onde ele operava muitos milagres. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e eles lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, Ou seja, a casa estava ali abarrotada de pessoas, Onde as pessoas não conseguiam nem passar ali pela porta, quando de repente chega um paralítico sendo conduzido por outros quatro homens, Não podendo aproximar-se dele, porque a casa estava cheia, ou seja, havia uma grande multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava. Fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente, ou seja, abriram um buraco no teto, já que tudo à volta estava abarrotado. Vamos abrir um buraco no teto e passar o paralítico pelo teto. E quando eles baixaram o paralítico, ou seja, baixaram o doente, Jesus, vendo aquela cena, ou seja, vendo a fé deles, que é justamente o versículo 5, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então nós estamos diante de um texto maravilhoso, que eu tenho a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês, E nós vamos trazer aqui uma situação bem diferente, Uma situação aqui bem interessante, Que mostra algumas marcas da nossa caminhada cristã que nós devemos ter, Aqui, como vocês já devem ter ouvido, até mesmo pela explicação, Jesus se encontrava em Cafarnaum, que é uma cidade onde Jesus sempre estava. E quando a multidão soube que Jesus estava ali naquela casa, todo mundo correu. Por quê? Porque neste período a fama de Jesus já tinha sido amplamente divulgada, Ou seja, que Jesus curava, que Jesus multiplicava os pães, que Jesus expulsava demônio, que Jesus tinha capacidade de falar sobre o reino de Deus com autoridade, Então Jesus já era uma figura amplamente conhecida porque ele já havia iniciado o seu ministério. Então aquelas pessoas, quando souberam que Jesus estava ali, todas correram para aquela casa, E aqueles que chegaram primeiro abarrotaram aquela casa, de forma que quem chegasse não conseguiria entrar, Ficaria do lado de fora. É quando, segundo o relato bíblico, chega um paralítico,
E esse paralítico, ele chega acompanhado de 4 amigos, né? 4 amigos levaram o paralítico ali até aquele local. E percebendo ali que não tinha como entrar, né? Adentrar nem pela porta, nem adentrar pela janela, eles tiveram a seguinte ideia: e se nós formos por cima? Porque as casas nesse período, elas não eram forradas como as casas de hoje. Elas eram cobertas por madeira e principalmente palha e outros materiais que eram utilizados para fazer o telhado. Então eles removeram esse telhado, né, e desceram o paralítico na frente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vê naquela cena de um paralítico descendo ali na frente de todo mundo, né? Ou seja, vendo principalmente a fé dele, o Senhor se vira para aquele paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E qual é uma da lição que nós podemos aprender aqui? A lição que nós podemos aprender aqui é uma lição bem interessante, né? Porque certamente você já deve ter ouvido ao longo da Bíblia que o Senhor curou muitas vezes, né? Por exemplo, o Senhor curou aquele paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, né? Onde ele estava ali há 38 anos ali, esperando aquela água ali ser agitada, né? Porque quando aquela água era agitada, o primeiro que pulasse dentro daquela água seria curado. Então, no caso desse homem, como ele mesmo diz, ele não tinha quem, na hora que aquelas águas fossem agitadas, pegasse ele e lançasse ele dentro daquela água. De forma que o Senhor mesmo vai visitar aquele homem e cura aquele homem, ou seja, liberta aquele homem. Você também já deve ter ouvido um segundo relato da mulher do fluxo de sangue, né? Que era uma mulher de muitas posses, que ela era acometida por uma hemorragia. E durante 12 anos ela gastou tudo com médicos, né? Gastou todo o seu dinheiro ali com a medicina da época e não encontrava cura. Até que chega um dia que ela ouve falar desse mesmo Jesus, né? Que cura, que liberta, que transforma. E ela toma a decisão de pelo menos tocar na veste de Cristo. E ela sai ali e ela deixa a sua casa, né? E ela vai até Jesus Cristo e toca nas vestes dele, né? Então, no primeiro caso aí, Jesus vai até o paralítico. Nesse segundo caso, é o doente que vai até Jesus, né? O que chama a atenção aqui nesse texto, né? Que é um tipo de cura interessante, que é um momento bem diferente, porque é uma cura que ela vai envolver a participação de outras pessoas, né? Como vocês devem ter observado, não foi Cristo que foi até o paralítico, né? E também o paralítico não tinha condições de ir até Cristo. Então, os seus amigos, porque a Bíblia diz que eles eram amigos, ou seja, amigos de verdade, tomaram aquele paralítico e levaram até Cristo. É tanto que quando aquele paralítico ele é descido na frente de Jesus Cristo, o texto ele é bem claro, onde diz o que? No versículo 5, Jesus vendo a fé deles. Ou seja, Jesus viu a fé ali dos amigos dele. Jesus também pode ter visto muito bem ali a fé do paralítico, mas viu principalmente a fé deles, ou seja, a fé daquele grupo que se encontrava reunidos, que pegou aquele paralítico e levou até Cristo. E qual é a lição que nós podemos aprender nesse dia? Certamente você deve conhecer um paralítico. E certamente você é amigo de um paralítico. O Senhor ele pode criar circunstâncias de ir até esse seu amigo paralítico? Pode. O Senhor pode fornecer condições desse seu amigo paralítico ir até Cristo? Pode, muito bem. Mas existem certas circunstâncias que ir até Cristo
vai depender de você. Vai depender de você tomar essa atitude de ajudar, de socorrer aquele que se encontra próximo. Porque aí foi a situação. Esse paralítico, ele precisou do cuidado dos amigos dele, da fé dos amigos dele, da perseverança dos amigos dele, do amor dos amigos dele, para que ele fosse transportado até Cristo, né? Em todos os outros textos bíblicos você vai ver sempre Jesus indo até o paralítico, ou ao doente, ou o enfermo indo até Cristo. Mas esse é um dos únicos relatos bíblicos onde amigos se reúnem para socorrer o outro. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando somente de paralisia física, não. Porque essa paralisia que está descrita aqui podem ser muitas paralisias. Podem ser enfermidade que um amigo seu possa estar enfrentando. Pode ser uma adversidade que um amigo seu está enfrentando. Pode ser uma dificuldade de emprego, pode ser uma dificuldade de saúde, pode ser uma dificuldade sentimental, pode ser uma dificuldade experimental que você pode, nesse dia, se levantar e socorrer essa pessoa. De assim como esses homens fizeram com o paralítico e o levaram até Cristo, você tem essa capacidade, você tem essa possibilidade, né? Você tem essa fé no seu coração de conduzir, de levar pessoas à presença de Deus. Por isso que uma das missões que o Senhor deixa na sua palavra, antes de se despedir da sua igreja, o que ele diz? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando e os ensinando, né? Ou seja, você que conheceu a Cristo, você que tem a palavra de Deus no seu coração, você que foi transformado, você tem a capacidade, você tem o poder nas suas mãos, você tem a autoridade que o Senhor te deu para transportar pessoas paralisadas, pessoas enfermas, pessoas angustiadas, pessoas aflitas, pessoas sem esperanças, à presença de Deus. Assim como esses amigos eles fizeram com aquele paralítico, também você pode fazer com muitas pessoas que encontram-se paralisadas à sua volta, né? Porque nós vimos justamente nesse texto, o Senhor viu a fé deles, né? A fé de cada um deles ali, que tomaram aquele paralítico, venceram as barreiras que eram impostas, até que aquele amigo que se encontrava enfermo pudesse ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quem sabe, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa que é importante para você, quem sabe quando você chegar até ela e conduzir ela à presença do Senhor, o Senhor, vendo a fé que se encontra no seu coração, possa intervir na situação dessa pessoa, né? Porque foi justamente aqui, o Senhor viu a fé deles, né? Então, muitas vezes você tem um amigo que é desanimado, um amigo que é desesperançado, um amigo que talvez nem tenha mais fé, nem tenha já desanimado, já tenha até muitas vezes já se entregado, né, diante da dificuldade, da adversidade, da batalha, mas você tem fé, e o Senhor, ao ver fé em você, é capaz de intervir. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, que essa mensagem possa abrir os seus olhos agora, né, nessa tarde tão maravilhosa que o Senhor está nos concedendo. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, que essa mensagem tão simples, tão singela, Deus, possa ter falado a muitos corações, Senhor, que vão assistir essa mensagem. Não sei se hoje, não sei se daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 2 anos, Senhor, vai ficar disponível aí na internet, Pai. Que essa mensagem possa cair em muitos corações e em muitas vidas, gerando transformação, cura e libertação, Senhor. Porque a Tua palavra é como uma semente, e ao ser lançada, jamais ela volta vazia.
Fica conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas, o nosso dia a dia, o nosso coração, o nosso ser, e nós possamos a cada dia mais amar a Tua palavra e ao Teu reino. Graças nós te damos por tudo, Senhor. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Mais do Senhor a todos, querido. Um abraço e até o nosso próximo encontro.